Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Hoje é festa na igreja do diácono Lourenço. Eu fui ordenado diácono há 23 anos nesse dia. Se a paróquia estivesse atenta, saberia, mas não está atenta. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Jesus está falando com os discípulos. E o que é que ele está dizendo? Em verdade vos digo. Cada vez que ele fala em verdade e que ele diz duas vezes, é uma revelação que ele escutou do Pai. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, continua só um grão de trigo. É parábola, é o estilo de parábola, né? Fala de grão de trigo, semeador, semente, né? Fermento. Grãozinho de trigo, para ele dar fruto, ele tem que morrer. Nós também precisamos morrer para dar fruto. Quem não morre não dá fruto. E o principal fruto depois daqui, né? Porque vai morrer e ressuscitar quem realmente tiver dado fruto e seguido nosso Senhor. Ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Jesus ensinava assim, parábola. Pouca gente quer morrer hoje, no sentido de renunciar à vontade, né? Pouquíssima gente. Quem se apega à sua vida, então a primeira coisa é morrer para si. A maioria não quer morrer para si, quer sempre fazer a vontade, né? Ou como dizia um mestre de noviço que eu conheci, as vontades, cada um tem um bocado de vontade. Aí cada dia procura fazer a própria vontade, né? Esse não aprendeu ainda a morrer para si. Quem se apega, segundo, quem se apega à sua vida, perde-a. O outro é o que se apega. Podia muito bem isso aqui ser a parábola do semeador, né? Aquele que não morre para si, a semente que não morre, não dá fruto. Depois, aquele que é apegado à vida, a maioria né? Tem medo de morrer. A maioria das pessoas tem medo de morrer. Quem não está preparado? Eu peço todo dia que Nosso Senhor me leve, né? Mas ele não leva. Aí, não sei. E arruma, tem medo de morrer, né? Mas se morre, então produz muito fruto. O fruto mesmo, primeiro morrendo, não fazendo a própria vontade aqui. Depois morrendo, se foi fiel, e pediu perdão dos pecados. Porque se tiver pecado para perdoar, vai para o purgatório, né? E se não pedir perdão, vai para o inferno, né? Quem se apega à sua vida, perde-a. Muita gente apegada à própria vida. Tanto que quando morre alguém, as pessoas sofrem muito, porque são muito apegadas à pessoa, às coisas, né? É difícil você ver uma pessoa assim, que está preparada para morrer, né? Que já sabe, que tem consciência, que não luta contra, que tem paz, né? Na hora da morte. Muito difícil. São Francisco pedia a morte, né? Todo dia ele chamar, né? Se alguém me quer servir, siga-me. Primeira coisa é seguir Jesus. Pouca gente segue. Diz que segue, mas seguir mesmo. A gente vê pelas atitudes, né? As atitudes nossas dizem sem estar seguindo, não. Não é só falar, eu sigo, não sei o que, eu quero seguir. Não. É se vive, né? E onde eu estou, estará também o meu servo. Nós somos servos, ninguém é senhor, mas muitas vezes nos colocamos como senhor. Tem a ver com o primeiro, que é mandar, né? Fazer a própria vontade.
Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Só vai ser honrado aquele que serve nosso Senhor. Não vai ser honrado. É bem clara a palavra de Deus. Aí tem a primeira leitura, que é o dia de São Lourenço Marte, né? Da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá pouco. A gente está cansado de escutar isso, mas parece que não coloca em prática, né? Então, quem faz mais ou menos, vai fazendo as coisas mais ou menos, né? Não assume mesmo a vocação, o ministério. Você está semeando pouco, quando deveria fazer o melhor possível, não assim, mais ou menos, né? Também te vê, muito fácil a gente ver as coisas mais ou menos, não funciona. Quem semeia com largueza, quem realmente se entrega, faz o possível, colherá com largueza. De cada um conforme tiver decidido em seu coração, né? Sem pesar nem constrangimento. As pessoas têm a ver com apego. As pessoas são muito apegadas às coisas que têm. Na hora de dar para a igreja, aí tem uma pena danada, né? Uma pena danada. Você vai colher pouco, né? Quem dá pouco, recebe pouco. Jesus falou várias vezes, né? Pois Deus ama quem dá com alegria. Às vezes dá, mas é com aquela coisa, né? Não quer dar, com pena mesmo. Ele fica pensando, será que... Se quiser dar mesmo, dê para Deus e acabou. Fica pensando não, né? Dá principalmente a vida, que também dá e fica olhando para trás, né? Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graça. Quem realmente, né, não pensa em si, não se apega e faz e dá a Deus, né? Para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda boa obra. Porque se eu entregar tudo para Deus, Ele não vai deixar faltar nada. Mas se eu não entrego, não vai receber. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres. Isso aqui é o Salmo 111, que foi lido depois. A sua justiça permanece para sempre. Quem realmente dá generosamente, a justiça permanece para sempre. A maioria das pessoas dentro da igreja não entende isso. Quando eu falo a maioria, é de toda a igreja. Porque tem gente que acha que quando eu falo é para cá. Eu estou falando para toda a igreja. E vou dizer de novo, a maioria das pessoas da igreja católica não entende isso. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento. Quem é? Deus. Ele é que dá mesmo a semente, né? Faz a chuva, né? Hoje eu vi um programa de televisão sobre agronomia e o rapaz dizendo que a melhor água para aguar a terra não é nem água do poço, nem água do rio, não. É água da chuva. Quem é que dá a chuva? Deus. Interessante isso, né? Ele mesmo multiplicará as vossas sementes, Deus, e aumentará os frutos da vossa justiça. A justiça aqui é a justiça dos céus. Justo para Deus é quem segue a lei. Quem não segue não é justo. Pronto, então as leituras hoje são muito simples, né? Não é simples a fé do Lourenço. Quer dizer, talvez seja tão simples. Para nós não é, porque ele deu a vida dele, né? Ele deu a vida dele mesmo. Botaram ele numa placa fervendo, aí torrou as costas, fervendo mesmo. E ele mandou vir agora. Aí queimaram a parte da frente, né? Churrasco de gente. Se você tiver... a história dele é essa, né? Ai, se a gente tivesse essa coragem. Mas não tem, às vezes, né? Para pouca coisa não tem coragem. Pedia a Nosso Senhor o dom da fé desse homem, São Lourenço, diácono em Marte. É o único diácono que tem uma festa na igreja católica. Tem diácono na igreja que tem memória, mas festa só ele, viu? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.